Josué 3:5. O que é que diz aí esse texto? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Vamos repetir, irmãos? Vamos lá? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar ao Senhor? Curve a sua cabeça e ore com nosso Deus. Pai querido, Pai santo, neste momento em que aqui estamos no teu santuário, na igreja do Senhor constituída nesse local, para adoração, para louvor da tua glória, nós te pedimos, Senhor amado, a manutenção da tua presença no nosso meio, santificando-nos. O lugar que tu estás é santo, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui, independente da nossa impureza, da nossa incapacidade. E se dissermos que não temos pecados, a tua palavra nos diz que somos mentirosos. Ó Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se confessarmos e deixarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Para a honra do Senhor, nós, ó Deus, queremos te agradecer por essa igreja, por mais uma agência missionária aqui nesse local, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. O que Josué disse, eu quero dizer a vocês nessa noite: a santificação e seus efeitos. Esse é o nosso tema. Nós vivemos dias difíceis, né? Vivemos dias que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama dias trabalhosos. Estamos vivendo dias trabalhosos, irmãos, de inimizades, dentro de casa, fora de casa, na igreja, no arraial do povo de Deus, pecados não confessados. E para sentir os efeitos da santificação, nós precisamos, primeiro, a Bíblia diz, confessar os nossos pecados. E, para ir mais longe, não é só confessar a Deus, não é? Em Tiago 5,16, inclusive, a palavra do Senhor, na parte B, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, irmãos, tem muita gente aí machucada, né? Tem muita gente, inclusive, achando que o outro é defeituoso. Mas é só olhar para dentro de si. Será que o outro é defeituoso? Será que é o outro que não está se santificando? Nós não iremos tratar dessa questão aqui. O bom é entender que tem que partir de nós a nossa santificação. A santificação é uma forma verbal, né, que nós conhecemos, que significa literalmente um processo. A santificação é um processo, irmãos. É um processo de separação. Tornar-se santo exige, não é, a separação. O Senhor nos separa quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos novos convertidos, novos na fé. Aí já começa o processo, pois a santificação é um processo.
é um ato e um processo. Diferente da salvação. A salvação é um ato de Deus. A santificação é um processo. Nós fomos santificados ontem, nós estamos sendo santificados hoje. A participação do culto, a participação na obra do Senhor, você orando, você cantando em público, não é? Você está praticamente já se santificando, você buscando ao Senhor, como a Bíblia diz, enquanto se pode achar, você está se santificando. Isaías 55, verso 6, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é nessa expectativa. Agora, no contexto aqui histórico, Josué tinha uma grande incumbência como sucessor de Moisés, de fazer aquele povo entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, eles não podiam entrar de qualquer maneira. Eles tinham que santificar-se. Eles tinham que, se tinham buscado ao Senhor, se tinham sido conduzidos por Moisés até aqui, daqui em diante, Josué olha para eles e o Jordão à frente para ser atravessado, e Josué faz esse pacto aqui. Ele se levanta de madrugada, irmãos, como diz o versículo 1: todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem o Jordão. E sucedeu, não é? Versículo 2 de Josué 3, que ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Já existe aí uma ordem expressa para avançar até o Jordão. Contudo, haja distância cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, a arca da aliança, a arca do Senhor. E irmãos, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então era um desconhecido, era algo desconhecido, e eles não podiam tocar na arca, eles não podiam ir adiante dos sacerdotes, eles tinham que parar. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que no corre-corre também, com as nossas ansiedades, no nosso dia a dia, cabe muito bem nós darmos uma pausa para ouvir a voz do Senhor. É primordial, não é algo assim que você escolhe, você queira fazer ou não, mas é algo fundamental. E o que foi que Josué disse ao povo, irmãos? Versículo 5, que é o texto básico: santificai-vos, santificai-vos. Simplesmente isso. Santificai-vos. Porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Isso cabe para nós também, irmãos. Santifiquemos as nossas vidas. Mas como é que eu posso santificar a minha vida? Como é que eu posso santificar a minha vida?
O que é que significa santificação? É uma dedicação, irmãos, a Deus. A santificação é a dedicação a Deus. Quando você se santifica, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou me separando do mundo. Deus, eu estou me separando a partir de hoje do pecado. E Hebreus 12 diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, a partir daí, quando você começar a olhar para Jesus, você vai entender que é o pontapé inicial para a sua santificação. Então, primeiro devemos nos separar do mundo e do pecado. O pecado, como diz Paulo aos Hebreus, que tenazmente, que arde, que nos assedia, nós temos que correr do pecado, irmãos. Alguém já disse, antes de ser convertido, corria atrás do pecado. Mas agora, depois de convertido, o pecado é que corre atrás dele, né? Mas nós devemos estar bem atentos a isso aí, identificar. E a Bíblia fala da santificação com uma coisa que já aconteceu. Aconteceu lá no passado, quando você disse: Jesus, o Senhor me aceitou e eu entendo que eu sou do Senhor. Quantos já foi aceito por Cristo Jesus e já aceitou Jesus como Salvador? Levanta a sua mão. Amém. Eu vou entender isso, e você vai entender também que o simples ato de levantar a mão, talvez lá naquele dia, foi um simples ato, mas se Deus não referendou isso aí, muita gente levanta a mão, né? Mas não é verdadeiro. Então aquele processo não começou ainda. O processo só começa quando estiver verdade no coração. Quando a verdade estiver no coração. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, não é? Inclusive com o texto lá de João 17. Irmãos, no momento em que você aceita Jesus, a sua vida já começa a ser santificada. Você já começa a ser santificado. E a sua vida é dedicada a Deus, não mais ao pecado. Agora você é de Deus. Vamos continuar pecadores, irmãos, mas remidos em nome de Jesus. Nós continuamos pecadores, mas remidos. E Paulo, em 1 Coríntios 1:2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então nós somos convocados, irmãos, por Cristo Jesus, para sermos o quê? Santos. Para sermos santos. Não podemos vacilar um instante sequer, irmãos. Ainda em Efésios, em 1 Coríntios 6:11, Paulo falando de problemas morais dentro da igreja. 1 Coríntios 6:11, ele fala ali de vários problemas, mas ele trata aqui, queridos, no versículo 11, que diz assim: olha, tais fostes alguns de vós,
passaram por esses problemas. Eram roubadores, eram efeminados, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. A santificação conduz à justificação. Então, quando Jesus nos justifica, aí a coisa muda de figura, né? Não. Pode falar quem quiser contra ele, mas eu justifico. Isso serve para mim, isso serve para você também, querido. É tanto que Paulo, falando aos romanos, ele diz assim, não é? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Amém? Amém. Então, queridos, eu tenho a maior tranquilidade na minha mente. Eu sei que, possa ser que muita gente tem a minha imagem, não é? Como pode ter a imagem de outra pessoa, às vezes até por ouvir falar, né? Ouviu falar, nem comprovou, ouviu falar de você, do pastor Marcos, de outro pastor, e aí já faz aquela imagem, já tem uma barreira, mas não sabe essa pessoa que muitas vezes aquele que nós falamos mal estão lutando, estão se santificando, e aquela pessoa que tem uma imagem contrária está entrando em condenação. Pois a Bíblia diz: quem és tu, ó homem, que julga o teu irmão? Então o processo de santificação também leva a isso, a uma vida de aperfeiçoamento, não é? Porque o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o justo ou o justificado, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo também, falando em 1 Coríntios capítulo 13, no finalzinho, o que é que ele diz? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Por que, irmãos? Porque nós precisamos deixar as coisas de menino. E para você passar por esse processo, é preciso deixar muita coisa na vida, né? Muita coisa que não edifica na nossa vida. Nós precisamos deixar. Para eles entrar na terra prometida e para atravessar o Jordão, eles precisavam melhorar o relacionamento com Deus. Eles precisavam de consagração. Nós precisamos de consagração também. Vamos ser santificados. Nós vamos continuar sendo santificados. Isso não é um ato que se encerra, mas a santificação é um ato contínuo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí sim nós seremos completamente santificados e glorificados. Amém, queridos? Quantos querem ser glorificados aí em Cristo Jesus? Tem que passar por esse processo aqui, né? Como posso ser santificado?
Se você é crente em Cristo Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Muito simples. No Salmo 37, verso 5, a gente pensa que é para descrentes, mas não, irmãos, continua falando para nós também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não confie em si, não confie no outro. Salomão diz que maldito o homem que confia, não é no outro, é em si próprio, irmãos. Não é simplesmente no outro, mas é em si próprio. Maldito o homem que confia em si próprio. Então, nós temos aqui, amados, quando Jesus estava na mensagem de despedida, não é? Na oração sacerdotal, em João 17, ele olha para os seus discípulos e vê que eles não estavam ainda preparados, obviamente. E o que é que ele diz ao Pai? Ergue os seus olhos, João 17, 17. O que é que ele diz? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há santificação fora da palavra de Deus. Nós podemos fazer o que for, irmãos, podemos até ser bom em algumas coisas na igreja, mas é a palavra de Deus que vai nos justificar. É a vivência com a palavra de Deus, é viver a sua palavra. Ela é que vai nos santificar, irmãos. Mas o mais importante para a santificação é uma coisa chamada fé. Sem fé é impossível nós sermos santificados, é impossível agradar a Deus. É necessário, diz o escritor de Hebreus, que aqueles que se aproximam de Deus, Hebreus 11, né? Tenha fé, porque Ele é o quê? O galardoador da fé. Ele é o galardoador da tua fé. E não importa se você tem uma fé grande ou pequena. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é um dos menores grãos. Dirás às vezes esses montes: transportem daqui para lá. Vamos imaginar que são montes de dificuldades, não são simplesmente os montes físicos. A santificação promove isso. Contam que tinha uma senhorinha, uma crente, que tinha uma dificuldade enorme, uma dificuldade muito grande de pegar água todo dia, e tinha que atravessar por baixo do morro, ficava assim, o manancial ficava lá por trás do monte, e ela sempre pedia a Deus: Deus, a tua palavra diz, nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esses montes, eu vou dizer esse monte, saia daqui, eu preciso pegar água lá do outro lado. E teve uma vez que ela fez uma oração tão fervorosa, irmãos: Deus, eu preciso pegar água lá do outro lado, eu tenho me santificado. Mas quando ela abriu os olhos, o monte não saiu. Ela disse: eu sabia que ele não ia sair. Então precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. Mas teve outro caso, viu? Teve outro caso
de uma senhora piedosa que começou a orar também para que o monte saísse. E teve uma ocasião que ela orou insistentemente, e quando foi com pouco, o prefeito da cidade, sem saber que ela estava orando, fez um projeto e tirou o monte dali. E foi com maquinário, foi com trator e tudo. Aí ela levantou a mão e disse: Deus, a sua palavra diz, se nós tivermos fé e santificação, o Senhor fará que esses montes sejam transportados. E às vezes nós estamos muito preocupados com as montanhas da nossa vida que nos perturbam, e a nossa fé ainda é pequena. E o Senhor Jesus, Ele diz justamente que através da palavra, voltando àquela máxima lá de Jesus, na oração sacerdotal, em João 17:15, a partir do 15, ele diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do maligno. Então o que o Senhor quer, irmãos, é que nós sejamos santificados e que nós não tenhamos lugar ao maligno. A santificação parte desse pressuposto também, não dá brecha. Pedro diz isso, 1 Pedro 5:8, o que é que ele diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus falando ainda aos seus discípulos. E Pedro, colaborando, diz: o inimigo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando quem possa tragá-lo. 1 Pedro 5:8. Mas resisti firmes na fé. Olha a fé aí, a fé que nos santifica. Porque, irmãos, dificuldades igual às vossas, cristão no mundo todo está passando por essas dificuldades. Mas resisti e Ele fugirá de vós. Tem muita gente aí sofrendo porque não tem resistência, não tem a fé consistente e não está buscando a santificação. Mas eu quero concluir, queridos, dizendo a você, e a nós nessa noite, o que Paulo diz lá em Romanos 12. Se vocês puderem abrir as Bíblias, se puderem acompanhar também no YouTube, que vai ser colocado lá, você pode acompanhar Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. É um texto bastante conhecido, que o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual é a boa vontade de Deus? O melhor efeito da santificação, sabe qual é? Voltando ao nosso tema, qual é o melhor efeito da santificação? É experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Se nós experimentarmos, isso aqui não quer dizer que você seja bem sucedido, próspero financeiramente, não tem nada a ver. Mas experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, lembrando que o escritor da carta aos Hebreus declara que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 1 e 2. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero orar por você nessa hora.
que siga, Pai, no teu coração, que siga a santificação no teu coração, no meu coração, para não incorrermos o risco de não vermos a Deus, não é? Mas pela fé nós veremos, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor amado, os teus servos aqui nessa noite. Abençoe também, Senhor, abençoa todos que irão ouvir essa mensagem. Abençoa, Senhor, onde essa mensagem chegar, possa calar nos corações e que nós possamos, ó Deus, sentir os efeitos da santificação em nossas vidas, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em teu nome, Jesus, é que nós te oramos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.